Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bate-Papo Delas. Meu nome é Lunaira, eu sou aluna do terceiro ano de Informática. Meu nome é Letícia, eu sou aluna do terceiro ano de Informática. Nós estamos hoje com a nossa coordenadora pedagógica Aldenira e a diretora da nossa escola, Carla. Podem se apresentar. Eu sou Aldenira Teixeira de Souza, mais conhecida como Alda, e sou coordenadora dessa escola há 10 anos. Tenho a experiência como coordenação nessa escola, assim também como em escolas do ensino fundamental da rede municipal de Novo Oriente. Boa tarde, meu nome é Carla Mello. Eu sou filha de Crateús. Fiz a seleção para gestora, para direção em 2014, estava aqui como coordenadora e acabei assumindo a função de gestão de diretora da escola desde o ano 2014, que estou aqui nessa função. Sei que é uma função temporária, mas acredito que nós estamos aqui porque o nosso trabalho vem dando resultados. E falando um pouco da minha história, da nossa história, nós já estamos aqui há 10 anos. Então, muitas das nossas conquistas que eu e a Alda nós tivemos foi uma incentivando a outra. Porque nós que estamos na área da educação, muitas vezes nós precisamos trabalhar não somente 2 expedientes, Sim. mas 3 expedientes. E a área da educação, ela nos proporciona, através do nosso plano de cargos e carreiras, nós investirmos na nossa formação profissional. Então, nós fizemos mestrado juntas, concluímos o doutorado juntas, e a gente vem sempre se ajudando nesse sentido. E só colocando que nós somos diretora e coordenadora, fazemos parte da gestão da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Eudes Bezerra Veras, aqui na cidade de Novo Oriente, Ceará. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Em qual área da educação vocês se formaram? Bom, eu sou pedagoga e também habilitada em língua portuguesa e inglesa. Eita. Ai, que tudo, não sabia. No meu caso, eu inicialmente fiz pedagogia, iniciei em 2000. Nessa época, em Crateús, que é uma das cidades referência em relação à educação e ensino superior para as demais cidades vizinhas, nós tínhamos apenas pedagogia na UES, em 2000. Então, eu fiz pedagogia mais como a única opção que tinha na região. Posteriormente, foi que veio o curso de Química, Biologia, depois veio o IFCE. Então, no caso, eu vim de uma escola pública, sou filha de escola pública, logrei aprovação na pedagogia. Inicialmente, eu tentei fazer direito em Fortaleza, não logrei aprovação. Então, eu voltei, estudei em casa durante 6 meses, tinha minha rotina de estudo realmente, porque se eu queria passar, eu tinha que estudar. Então, eu consegui essa aprovação em pedagogia e sempre gostei muito de matemática. Em 2005, o Estado ele fez uma seleção temporária para professor e eu fiz para matemática, mesmo não tendo habilitação. Então, eu comecei inicialmente ensinando no CAIC, que é onde eu morava, lá na ilha. Depois fui para o Lourenço Filho e para o SEJA, que eu tenho muito orgulho, porque foram escolas onde eu estudei e tive o prazer de trabalhar lá com alunos de educação de jovens e adultos. E em 2010, nós tivemos o concurso do Estado para professor, porque eu só era temporária. Então, eu fiz. Na época, eu já estava efetiva no município como professora, e eu tinha o cargo de professora, poderia ascender a minha formação, melhorar meu salário. Então, eu comecei a fazer pós-graduação e, ao mesmo tempo, fazer
a licenciatura em matemática, porque para você dar continuidade a lecionar matemática, em virtude da LDB, é exigido que você tenha uma habilitação. Então, eu comecei a fazer os dois. E chegou um momento que eu não consegui conciliar, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite, trabalhava no interior, lá no Monte Nebo, chegava em casa e ia direto para o SESC. Então, eu parei a minha habilitação em matemática e continuei a pós-graduação. Quando eu passei no concurso, eu tive que correr atrás, porque eu não iria assumir porque eu não tinha minha habilitação. Então, eu consegui, dentro do tempo. Nós tivemos uma greve muito grande em 2011, que essa greve até me ajudou, porque era para nós termos assumido em agosto de 2011, e se fosse na época eu ainda não tinha concluído a minha graduação, né, em matemática. Então, quando eu assumi em 2012 como efetiva, eu fiz novamente a seleção para coordenação e direção e vim em 2014 aqui para Novo Oriente. E estando aqui, eu também já concluí na época a minha pós-graduação. Eu tenho habilitação em gestão escolar e posteriormente nós já tem, foi em 2000 e foi antes da pandemia, entre 2019 e 2020, nós fizemos mestrado em tecnologias da educação pela MUST, que é uma faculdade, ela é estrangeira, mas teve a validade, reconhecimento aqui no Brasil. E agora também nós concluímos o doutorado em educação, tanto eu como a Alda, e nós estamos aguardando apenas o diploma para a gente poder buscar essa nossa ascensão. Então, assim, o que eu vejo, muitos alunos aqui, quando eles fazem o Enem, muitas às vezes dizem que não querem pedagogia, não querem ser professor. Eu também não queria, mas eu vejo que se eu conseguir, e eu vou dar o meu melhor. Então, hoje eu não me vejo em outra função, porque às vezes a gente desmerece muito a questão do professor. E eu sempre coloco que dentro da nossa região, das regiões aqui, talvez seja um dos salários melhores que tem são de professores. E, e eu sempre coloco, é muito importante ser professor. Quando a gente, eu quando eu estava vindo para cá, eu estava me perguntando o que é que eu iria colocar para vocês, né? O que é que eu ia falar para vocês. E na hora, eu me lembrando, da época que eu estudava na creche, que não era creche, nós estudávamos mesmo na cidade, era numa casa pequenininha, e até hoje eu me recordo dos meus professores da educação infantil, sinto muita falta deles, que foram embora, a gente não teve mais contato. Assim também como eu me lembro do mingau, me lembro daquela sopa que tinha as conchinhas, né? Então, a nossa história, ela é muito importante, a educação. E hoje eu tento mostrar isso para os nossos alunos, porque a educação, ela transforma o mundo. A educação, hoje, ela muda a vida das pessoas. Então, nós precisamos investir na nossa educação. Não é perda de tempo você investir nessa educação, porque futuramente você vai obter, né, os resultados, os benefícios. Em relação a todo esse meio, todo o processo que vocês tiveram, qual foi a dificuldade que vocês mais encontraram dentro do ramo acadêmico? No meu caso, desde o princípio, né, a minha maior dificuldade foi a questão financeira. A questão financeira, para que a gente pudesse ingressar nesse meio, poder avançar, poder ascender, né, como a Carla já mencionou, com relação a essa necessidade que se tem de crescer enquanto preparação, enquanto profissional. Desde da minha infância, já com dificuldades financeiras, né, filha de agricultores, como eu sou, no ensino médio, por exemplo, eu já tive assim, a dificuldade tentando conciliar trabalho e escola. Já tive posso dizer, uma barreira, porque devido a uma
mudança de estado, em busca de trabalho. Eu tive que repetir um ano, não porque não fui aprovada, mas pelo fato de uma questão burocrática da época. Isso me desmotivou um pouco, mas a minha vontade era tamanha de buscar algo melhor, de conseguir um espaço, que eu fui adiante. Quando se fala no meu ingresso na universidade, no nível superior, outro ponto também muito que foi assim, uma dificuldade grande, que foi a questão financeira, que tinha que me deslocar, a questão de estadia, de alimentação em outro município, quando eu estava cursando a minha faculdade, né, de pedagogia. E na época era tudo muito difícil, mas eu pude contar assim, com o apoio da minha família, e também um apoio assim, que foi incondicional na época, foi de uma pessoa que eu não conhecia, conhecia a partir do momento que eu estava lá na cidade, que era dona de um hotel na época, e que ela me recebeu no hotel, e sem ela saber da minha condição, ela nos 15 dias que eu estava lá, ela passou a me receber como uma filha. Então, ela não me cobrava por ali estar. Ela passou a me tratar igual às filhas. Então, foi um apoio assim que eu vou ter assim a gratidão eterna, porque com essa ajuda dela foi possível eu conseguir fazer a minha pedagogia. E isso foi sempre tão importante, marcante na minha vida, que após isso eu procurei buscar crescer na profissão, e quando eu comecei a trabalhar e ganhar assim, o meu salário, eu investi, porque a educação, você se preparar, você pagar, você buscar o curso, é um investimento. Então eu passei a investir na minha formação, sempre, né, até os dias atuais. E você, Carla? Eu vejo assim que um dos pontos de dificuldades em relação à educação, quando eu fiz o terceiro ano em Fortaleza, eu ganhei uma bolsa de estudo. E eu não consegui o que eu queria, o curso, e eu tive que voltar. Então, aquele sentimento de derrota é muito ruim, né? Sim. Todo mundo tem aquela expectativa, altas expectativas, porque você está só estudando e você não conseguiu. Então, de certa forma, eu dei a volta por cima, porque eu organizei meu horário de estudo e realmente eu estudei. Eu sempre tive facilidade na área dos cálculos, né? Matemática, natureza, física. Então, eu investi muito naquilo que eu não tinha mais dificuldade. Tanto que, na época, eu passei em primeiro lugar na UES. Naquela época, não havia distinção entre cotas. Então, a minha nota que eu tive em pedagogia, eu tinha conseguido em direito em Fortaleza, caso eu tivesse investido. Então, às vezes, a gente passa por determinados momentos na nossa vida que é muito importante a gente não baixar a cabeça e dar continuidade. É muito difícil, às vezes, para os alunos, quando eles não conseguem logo de primeira, eles darem essa continuidade. Assim também, quando eu passei no concurso do Estado, eu trabalhava os 3 expedientes. Então, para nós, às vezes a pessoa pode até questionar, está na função de gestor, diretor, tem cursos, por que que não passa em um concurso, numa universidade pública? Por que que tem que fazer, por que que vocês precisaram fazer um mestrado online, um mestrado estrangeiro, um doutorado? Porque é muito difícil nós, que somos mãe de família, nós de repente abdicarmos de uma gratificação ou deixar o nosso trabalho para a gente poder ir somente estudar. Então, eu vejo que essa é uma das nossas dificuldades. Às vezes, é você investir no seu estudo, você ter que criar esse tempo extra, porque como é que nós trabalhamos 2 expedientes ou 3, como é que vocês estudam? É nos finais de semana. Muitas vezes, esses estudos, que é um investimento, porque além da aprendizagem, nós vamos ter um aumento salarial. Então, é um investimento que nós estamos tendo. Mas muitas vezes a gente acaba abdicando durante ali 2 anos
Nosso mestrado foi 2 anos, o doutorado 2 anos, ou seja, 4 anos que nós tivemos que abdicar de muitas coisas, principalmente às vezes finais de semana, né? Que é o momento que a gente está em família. Então, realmente, é um pouco complicado essa questão de você tentar conciliar trabalho, estudo e família. Sim, eu imagino. E continuando aqui nas perguntas, agora a gente vai mais para o ramo profissional. Hoje, atuando como profissionais da educação, reeducando pensamentos e moldando ideias, como vocês enxergam a importância da educação na vida dos jovens em desenvolvimento? Vocês podem olhar assim na nossa realidade. Como vocês enxergam isso? A importância assim, da educação, né, na vida desses jovens, eu vejo assim como algo fundamental, porque a educação colocada, ela transforma vidas, transforma a sociedade. Então é assim fundamental. E é muito importante a gente procurar desenvolver um trabalho de forma que a gente consiga chegar nesses jovens, levando em conta aí as suas dificuldades, as suas especificidades, tentando desenvolver uma educação que procure trabalhar o todo, né? Uma educação integral, levando-se em conta também não só a parte intelectual, mas também o socioemocional, para que os jovens eles possam absorver isso e também transformar suas vidas, mudar, conquistar espaço. Então, a educação, ela é assim, eu vejo como fundamental para mudar vidas. E a educação transforma. Sim, Eu vejo que um dos pontos que muitas vezes a gente tem dificuldade, eu queria que o nosso dia a dia se visse de exemplo. Eu sempre coloco que quando eu cheguei aqui em Novo Oriente, em 2014, e eu convido quem tiver interesse a pensar um pouco e refletir. Quando nós chegamos aqui, quando a escola profissional chegou aqui, e eu vinha de Crateús, na Topic, que estava ali na praça, geralmente a gente via poucos alunos indo para a universidade. Até porque também logo no início não tinha a UFC, tinha apenas a UES, de certa forma, e algumas faculdades particulares. E hoje, atualmente, nós temos diversos ônibus, 2 ônibus que vai pela manhã, tem uns ônibus que vai no meio-dia, para o turno da tarde, à noite são 2 ônibus, tem ônibus que vai para Tauá, tem uns ônibus que vão para Crateús. Então, é muito importante que o aluno, às vezes ele coloca que a gente cobra resultados. A gente tenta mostrar para eles que eles têm capacidade. E ele precisa, a primeira coisa, acreditar no potencial dele. Não é eu falando, se ele não quiser. Então, eu digo assim, eu fico muito feliz quando eu passo nas ruas, às vezes vem um aluno falar com a gente. Nós já tivemos, posso dizer, mais de 1.000 alunos que já passaram ao longo desses 10 anos, 180, 170, quase 2.000 alunos. Tem alguns alunos que às vezes a gente não reconhece, tem aluno que às vezes é calado, quieto, né? Que às vezes a gente conhece os mais danadinhos. E eu fico muito feliz quando o aluno passa por mim, fala comigo, e eu penso, eu fiz parte da vida dele. E eu espero que, que essa nossa vontade ela seja bem vista, porque essa conquista não é da escola, não é minha. Essa conquista é dos nossos alunos. Quantas famílias hoje em Novo Oriente já mudaram? sim, Quantas famílias nunca tinham tido um aluno, um filho, um parente, um primo que tivesse ingressado na universidade? No início do ano, nós estávamos contando. Hoje, nós já temos mais de 15 alunos que conseguiram ingressar numa universidade de medicina, tanto particular, pelo ProUni, como pública pelo SISU, como no vestibular da UES. Aí, às vezes, a pessoa diz,
mas ele estava fazendo cursinho. Ele pode estar fazendo cursinho, mas quando ele foi fazer a inscrição dele, ele colocou que é aluno de escola pública. O diploma dele não vai ser um diploma lá de um cursinho. O diploma dele tem o nome da escola do Novo Oriente, da escola profissional. E nós fazemos parte disso. Nós contribuímos ao longo desses 3 anos que esses alunos estavam aqui. Hoje, quando a gente vai numa escola no interior, fui nos Três Irmãos Santa Maria, lá no São Raimundo, só que a gente vê lá ex-alunos trabalhando. Você vai no hospital, tem aluno trabalhando, tem alunos que deram prosseguimento na área na qual estão se formando aqui na escola como técnico, alguns são empreendedores, colocaram seu próprio negócio, outros mais estão ganhando o mundo. Então, eu fico muito feliz por fazer parte disso. Mas, em primeiro lugar, o aluno ele precisa querer e ele não pode deixar essas oportunidades passarem. Então, eu vejo que também uma das nossas dificuldades, uma das dificuldades maiores que nós temos, às vezes é essa falta de interesse, o aluno perceber que ele pode, mas para isso ele também precisa se dedicar. Sim, muito importante, assim, né? Acho que, querendo ou não, quando o pessoal estiver assistindo esse vídeo, vai receber mais ainda uma motivação, tanto de conhecer a história de vida de vocês, as dificuldades enfrentadas, mas também as conquistas alcançadas. E eu acho que é muito sobre isso também, né? Sobre os desafios que a gente enfrenta, mas também sobre persistimos. Enfim, conseguimos. Porque talvez se quando tivesse aquela dificuldade vocês tivessem parado, não estariam aqui ou alcançando cada vez mais coisas melhores, né? E, tipo, até da mesma forma que vocês estão falando, a gente lembra também, tipo, a Daniela, que foi aluna daqui de enfermagem, agora é professora aqui, o Jackson, que também foi professor aqui, era aluno daqui, e alguns dos alunos que passaram na UES, tipo a Maria Fernanda e uma das amigas dela que passou para medicina na UES, a primeira coisa que eles fizeram foi postar uma foto com o uniforme da escola com o nome Medicina UES. Eles sempre, de alguma forma, remetiam ao estudo que teve aqui na escola. E eu só quero reforçar, Letícia, que quando eu citei assim um caso de medicina, não é desmerecendo os outros cursos, né? Mas hoje nós temos já advogados, temos professores, temos farmacêuticos, nutricionistas. Então, hoje, quando você anda, dentista, quando você anda na cidade de Novo Oriente, nós já percebemos os nossos frutos. Alunos, ex-alunos que já se formaram, já voltaram para a cidade, outros alunos que estão concluindo ou que concluíram e deram continuidade onde estavam estudando, não voltaram mais para Novo Oriente, mas que isso serva de estímulo, principalmente para os nossos alunos de terceiro ano que estão passando por esse processo em que muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, se sente desgastado, cansado, mas a gente é muito difícil quando você está dessa forma, cansado, e você acha que tudo que está fazendo está dando errado. É importante parar para pensar, porque é muito pior você chegar lá no final e não conseguir e ter que começar tudo de novo. Então, como ainda temos tempo, então vamos parar, refletir, ver o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, porque eu digo porque eu já passei por isso e não existe coisa pior do que você buscar conseguir algo e não conseguir, e essa frustração, principalmente essa derrota em você olhar para os seus pais e como eu falhei, né? É muito ruim esse sentimento. E erguer a cabeça e conseguir, buscar conseguir. E se não conseguir, a gente às vezes muda para outro ramo e a gente consegue. Falando em relação à professora Daniela, ela deixou uma pergunta para vocês no nosso Instagram. Uhum. Ela perguntou como vocês consideram que a mulher possui mais desafios para impor, como vocês acham que podem superar isso? Bom, para se impor, para superar, né? Desde do princípio, né, da história, as mulheres elas não tiveram acesso tão cedo, né, quanto os homens, só bem mais depois. E para assim, para superar esse desafio, para se impor diante aí do preconceito, diante
das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Não tem, acho que nada melhor do que para se impor do que mostrar a sua ocupação assim, de espaço na sociedade. É o que vem acontecendo, né? O número de mulheres atuantes, atuando, ocupando cargos de mais elevados, crescendo na sua formação, né? Como a gente percebe, muitos já se vê assim, um investimento, um crescimento de mulheres com formação em mestrado, doutorado. Então, isso não tem algo melhor para se impor, para superar, do que avançar. Nós sabemos que o número de mulheres é bem superior aos homens, segundo as pesquisas, em, em graduação, né, em nível superior, na questão, na área da educação, por exemplo, na educação básica. O número de mulheres é 80%, né, e os homens ocupam um número bem menor. Então, isso é uma forma de superar, é mostrar essa garra, é mostrar essa dedicação, essa vontade de também ocupar espaços para buscar essa valorização, porque ainda falta. Embora a gente perceba esse avanço aí da mulher em si, nesse ocupando espaço, mas precisa ter a valorização. Infelizmente, ainda existe essa diferença em alguns aspectos em relação a homens e mulheres. Mas eu acho que o nosso futuro ele é promissor nesse aspecto, né? A gente está indo no caminho, é assim, é buscar, é conquistar, é ocupar cargos, é buscar a formação, é estar ali lado a lado ou um passo à frente, né? Para que a gente possa estar superando aí esses desafios em relação a essa ascensão aí, a essa inclusão da mulher, né, na sociedade, nesse aspecto de valorização. Um dos pontos que eu vejo, nós mulheres estamos conseguindo mais espaço. Quando eu fiz pedagogia, a grande maioria eram mulheres. Quando a gente olha para os cursos de graduação de matemática e de física, cursos da natureza, cursos que exigem cálculos, ciências exatas, a gente vê que um número bem menor é das mulheres. Mas hoje a gente já observa que isso está mudando. As mulheres também, elas estão fazendo cursos de graduação, que antes era vista apenas como cursos masculinos. E nós sabemos que o SISU, o ProUni, essa possibilidade da pessoa concorrer independente do sexo, está ajudando muito nisso. Então, hoje, um dos problemas também que dificulta muito, principalmente as mulheres, é conciliar a questão da família com o trabalho, com a graduação. Então, muitos dos nossos alunos, das nossas alunas, muitas vezes quando engravidam ou quando se casam, elas param. Posteriormente, 2, 3 anos depois, elas buscam novos horizontes. Então, eu vejo que a mulher, ela não pode ter limites. A mulher, ela tem que querer e buscar. A gente sabe que a sociedade impõe realmente. Nós tivemos uma palestra em que foi colocado, há pouco tempo, 40 anos, a mulher, mesmo estudando em cursos que os homens, a educação dela era mais voltada para ser professora, era o normal, era cursos de arte, enquanto o homem ele já era preparado para o ingresso na universidade. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Hoje não existe essa distinção. Então, a mulher realmente ela tem que investir, tem que buscar fazer realmente aquilo que ela gosta, o que ela quer, independente se é algo mais voltado para sexo masculino ou sexo feminino. Hoje nós temos várias mulheres que estão fazendo engenharia civil, arquitetura, então que eram cursos mais masculinos, e hoje a mulher ela está realmente se inserindo nesse mercado. Acho que até na área da TI mesmo, né? Tem diversas mulheres que estão mais presentes nessa área, também na área da informática. Um desses exemplos é a nossa professora, que ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, na área da TI a gente conseguia observar muito que era um curso
predominantemente masculino. Tanto é que até na escola, antigamente, os outros cursos, em relação, quando era redes, eu tenho amigos meus que estavam aqui que falaram, não, a nossa sala era quase 100% homens. A gente vê, né, a mulher entrando em diversos espaços, em diversos locais, e é como a Alda disse, né, buscar sempre evoluir e alcançar cada vez mais ainda, porque é um ramo bem promissor. Então, a gente agradece muito a participação de vocês, por vocês terem cedido esse tempo, também compartilhado um pouco sobre sua história de vida, e eu creio que também vai inspirar também muitas outras pessoas, e que talvez não tá conhecendo mais um pouco sobre um lado de vocês que talvez não conheciam. E é isso que eu tenho para falar. Você tem mais alguma coisa para falar? A gente trouxe alguns brindes para vocês. Sim. Tem um chaveirinho com a logo do nosso projeto. Ele foi personalizado com o nome de vocês duas. E só reforçando, a Lunaira, a Letícia, nós temos os nossos outros alunos aqui que estão ajudando. Esse podcast faz parte do projeto social. Sim. Como é o nome do projeto social, Lunaira? O nome do nosso projeto social é Mulheres para Além da Nuvem. Então, nossos alunos do terceiro ano de informática estão desenvolvendo esse trabalho, Mulheres para Além das Nuvens, que é voltado para... Vamos trabalhar temáticas relacionadas à mulher e também não é somente o podcast, também tem Sim. outras ações que você pode estar explicando no Coelho Sim. Mascarenhas. Bom, o nosso projeto social, ele consiste em 3 ações. Uma é o podcast, onde a gente vai estar trazendo conversas, diálogos, tanto para mostrar em diversas áreas da sociedade a mulher e o seu papel, os desafios, e trazer mais importância, trazer menção àquilo que passamos diariamente. A gente também tem outra temática que é fazer um curso onde a gente está realizando na Escola Coelho Mascarenhas, que é uma escola daqui de Novo Oriente, onde a gente dá algumas aulas sobre informática. O nosso principal objetivo era estar trazendo uma formação a mais, um curso a mais para mulheres, só que a gente abriu também para abranger homens também. Mas o nosso real intuito é trazer um conhecimento a mais para eles na área da TI, em coisas que às vezes para nós diariamente é básico, mas que para eles talvez tenham mais dificuldade, pois é uma turma do EJA. Então, a outra temática também, a outra ação, na verdade, é palestras, onde a gente vai estar fazendo aqui na escola, também convidando outras mulheres também de outras áreas, seja na área da política, na área do direito, enfim, para estar trazendo um pouco mais sobre os seus conhecimentos, vivências, e até nos inspirando e inspirando também outras jovens, mulheres e pessoas que estiverem ouvindo, assistindo isso também. Acho que é isso. Então, assim, obrigada, obrigada pelo mimo, muito obrigada. E assim, só para finalizar, eu gostaria muito assim de agradecer por esse espaço e dizer que, assim, uma mensagem, na verdade, né, que as coisas não acontecem facilmente. Às vezes a gente tem a mania de achar que o que nós fazemos é difícil e que é como se os outros conseguissem de maneira mais fácil. Mas nada que a gente deseja assim se consegue da maneira simplesmente, facilmente, sem dificuldades, sem obstáculos. Então é muito importante a gente enfrentar isso e ver que quando nós achamos que está difícil, nós sermos mais fortes e sempre buscarmos. E para que a gente possa estar sempre ocupando, né, um espaço na sociedade de maneira que a gente seja respeitada por isso. Então é importante a gente buscar chegar lá. Não é só querer, eu quero, não, eu tenho que querer, eu tenho que buscar. Então a mensagem que eu deixo é que a gente procure sempre com muita determinação, com muita vontade, né, com muita garra, que a gente possa estar enfrentando os desafios. E quero dizer o que eu costumo dizer para os professores aqui da escola, que para fazer bem feito, dá trabalho. Então, muitas vezes a gente precisa enfrentar dificuldades, fazer algo de forma mais difícil para as coisas acontecerem com resultados mais positivos. Então, e às vezes a gente tem tendência de querer ir pelo mais fácil, pelo comodismo. Então, assim, para a gente ocupar um espaço, para a gente conseguir chegar lá, nossos jovens chegarem lá, ingressar na universidade, conseguirem realizar os seus desejos, as suas vontades, muitas vezes a gente precisa ir pelos caminhos mais difíceis. Então, que cada um possa sempre lembrar disso e procurar sempre se superar,
tá? Para que a gente possa ter aí resultados brilhantes na vida, né, desses jovens, para que nós que fazemos parte da educação, a gente possa realmente conseguir contribuir nessa transformação e que é o que assim mais me realiza e mais me motiva é quando a gente vê isso, né? Quando a gente vê os nossos jovens chegando lá. Então a gente vê eles lá, eles conquistando um espaço e muitas vezes também nos procurando, nos reconhecendo como pessoas responsáveis por isso, como a Carla já mencionou. Então isso é assim o que gratifica o nosso trabalho. Então, obrigada a todos. E é isso, muito obrigada.